Amém? Está animado aí, meu irmão? Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui nesta noite chuvosa. O dia todo chovendo, né, irmãos? Isso é bênção. Quero compartilhar contigo nesta noite algo que Deus tem colocado ao meu coração. Eu sei que a vida cristã tem muitos pilares, tem muitas bases que nós temos que observar. Eu quero falar 4 hoje. E eu coloquei um tema aqui: edificando ou reedificando muros. Oração, palavra, comunhão e santidade. Oração, palavra, comunhão e santidade. Queridos, quando a gente constrói uma casa, quando a gente faz uma casa, a gente coloca proteção na nossa casa. Até não lembro para quem que nós estávamos falando, eu acho que foi com o seu Antônio e a dona Rosa, que quando nós fomos morar lá no Beraba, nós construímos a nossa casa lá no Beraba, não tinha grade na frente, não tinha muro do lado direito, só tinha um muro do lado esquerdo, nem nos fundos. E tem um condomínio hoje, quem conhece minha casa sabe que tem um condomínio nos fundos lá de apartamentos. E ali era um carreiro onde o pessoal utilizava esses 2 terrenos para acessar Salgado Filho. E nós construímos ali e fomos morar quando nós casamos. E a gente estava em casa à noite, né, amor? E o pessoal passando dentro do terreno lá, conversando. Eu não tinha medo. Hoje já ia ligar para a polícia, ia ligar para os irmãos, ia ajudar lá. A gente estava lá jantando, fazendo lanche, e de repente escutava os passos ali, o pessoal passando ali, conversando. Eles iam para Salgado Filho ali. E até que nós cortamos o embalo deles lá, nós fizemos muro. Colocamos a grade da frente, fizemos um muro lateral, um muro nos fundos, e daí nós cercamos a nossa casa. Mas é tão importante, queridos, você olhar que o tempo vai deteriorando a cerca. O tempo vai deteriorando essa cerca. E a gente tem que constantemente fazer manutenção. Inclusive, uma vez que entrou água lá no terreno de casa, uma das vezes, né, porque nós tivemos um problema muito sério ali com água, hoje está sanado, graças a Deus. A água passou pela garagem e foi lá para os fundos, e ela mexeu com o muro. É um muro de 2,5 metros mais ou menos de altura, ou até um pouco mais. Ela chegou a mexer quase 2 centímetros. Ela mexeu com o muro para o lado do condomínio. Tanto que nós corremos, eu saí correndo, fui lá, eu tentava gritar lá de casa, ninguém ouvia no condomínio, eu corri na chuva mesmo, fui lá na frente com o carro, parei lá, olha, tem a garagem do condomínio bem de frente ao muro, né? Tira os carros daí, porque o muro vai cair em cima dos carros. Então a gente tem que ficar fazendo manutenção, tem que pintar o muro da frente lá. Ele começou a pegar umidade e saiu até uns pedaços. Daí eu como bom pedreiro que sou, fiz a massa, fui lá, consertei. Ele é de grafiato, o grafiato diz que não tem emenda, mas eu fiz a emenda no grafiato. Quem vê de longe não vê, né, a emenda. E é necessário fazer manutenções. E a nossa vida espiritual, nós precisamos atentar para essas situações, queridos. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós viemos para Jesus, o Senhor colocou algo no nosso coração. O Senhor colocou algo, e eu quero que você puxe da sua memória hoje. Lembre do dia que você aceitou Jesus como Senhor. Lembre dos dias que você começou a vir para a igreja, que estava naquele primeiro amor. Você lembra quando você aceitou Jesus? Puxa vida, que vontade que a gente tinha de orar. Por que passou isso? Por que vai, né, com o tempo, esse muro vai acabando tendo algumas brechas? E se a gente não cuida dos muros da nossa casa, tem brecha, começa a abrir brechas, e aí fica fácil do ladrão entrar, do ladrão acessar a nossa casa. E a nossa vida espiritual não é diferente, queridos.
se nós não cuidamos da nossa casa espiritual, se nós não atentamos para aquilo que cuida da nossa casa espiritual, nós ficamos à mercê do inimigo. O ladrão, talvez ele possa entrar, e talvez alguém deve estar pensando aqui, o ladrão vem, senão somente para matar, roubar e destruir, está escrito lá em João 10:10, e eu tenho visto tanta polêmica em cima desse texto, que quero até esclarecer algo aqui. Eu vi um pastor falando outro dia, esse ladrão que fala João 10:10 não é o diabo. O que fala João 10:10, realmente Jesus está falando de falsos mestres, falsos pastores, chamando esses falsos mestres de ladrões espirituais, e eu faço uma pergunta, não é o diabo? Se é ladrão, é Deus quem levanta o ladrão? Não, é o diabo. Então, quando você ler o texto de João 10:10, o ladrão vem, senão somente para matar, roubar e destruir, realmente, são falsos pastores, falsos mestres, mas todos eles induzidos por quem? Por Satanás. Então, é o diabo que vem para roubar, matar e destruir, sim, com certeza. Não podemos aliviar para o lado de Satanás, não, querido. Não vou aliviar nunca para o lado de Satanás, não, a culpa é dele. Ele é o culpado. Felizmente é ele o culpado, né? Infelizmente que aconteceu, né, de se rebelar. A nossa vida espiritual, amados, quando nós aceitamos Jesus, nós tínhamos a oração, o desejo de orar incessantemente, nós tínhamos o desejo da palavra, de ouvir a palavra, de ouvir a ministração da palavra, de ler a palavra. Não é só ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra, e quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus, espiritualmente falando, meu amado. Então a palavra, a comunhão, a comunhão era tão tremenda, né, queridos? A comunhão era poderosa, a gente queria estar no meio do povo de Deus, a gente queria eventos novos na igreja para poder estar junto com o povo de Deus, né? A santidade, qualquer coisinha já, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Puxa, pequei, e agora? Temos um advogado que é Cristo, aleluia, graças a Deus. E esses muros, queridos, nós poderíamos estar acrescentando a fé, nós poderíamos estar acrescentando outros pilares nesses muros, mas o que Deus quer falar conosco nesta noite é a respeito desses quatro pilares, desses 4 muros, a palavra. João 5,39, Eric, coloca para mim aqui, a Bíblia diz, a Bíblia fala, o próprio Jesus está dizendo que nós temos que atentar para a palavra, irmãos. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Quem está falando isso? Jesus. Então nós precisamos manter esse muro chamado palavra muito fortalecido, muito bem restaurado, para nós não nos perdermos, queridos. Jesus disse assim, examine as Escrituras. O que quer dizer isso? Leia a palavra. Tem alguma dúvida? Procure a liderança, procure o pastor, mas leia a palavra, fique atento ao que a palavra diz, porque ela é que testifica de mim. Amados, nós estamos certamente caminhando para o fim, e a palavra de Deus diz que no final dos tempos se levantariam falsos mestres e falsos cristos. Cuidado, se alguém disser Cristo está ali, ou está lá, tome cuidado. Se você não conhece a palavra, se você não tem intimidade com a palavra, será enganado. Será enganado. Meu Deus, que forte isso. Então examine as Escrituras, tire um tempo para você ler a palavra, desenvolva um coração apaixonado pela palavra de Deus. O próprio Senhor
está dizendo que nós precisamos disso. Efésios 6,17, veja só o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, verso 17. Olha que preciosidade. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sabe o que Deus está falando aos nossos corações nessa noite? Que nós não podemos andar no raso. Não podemos andar no raso. Nós precisamos nos aprofundar. Aprofundar em conhecer a palavra e conhecer o dono da palavra, ter a intimidade. Efésios 6 está falando de uma armadura que o cristão precisa utilizar para a sua vida espiritual. E uma das peças fundamentais nessa armadura é a espada. A espada. Se vai guerrear, precisa ter a espada. O guerreiro, por mais valente que ele seja, por mais forte que ele seja, por mais preparado que ele seja, conhecedor da batalha, se ele não tiver a arma correta no momento certo, se ele não tiver as armas corretas e se ele não tiver a espada, ele está fadado a morrer. Está me entendendo nessa noite? Amém? Tremendo isso, querido. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 4:4. Mateus, capítulo 4, verso 4. Mas Jesus respondeu, 2 pontos, um em cima, outro embaixo. Está escrito, 2 pontos de novo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem estava falando da palavra? Jesus. Que ocasião Jesus estava falando da palavra? Quando o diabo se levantou contra a vida dele no momento que ele estava jejuando. O que o diabo falou? Transforma esses pães em pedra. É fácil, só deixar no armário uma semana, 15 dias. Transforma essas pedras em pães. E aí Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Sabe o que ele estava falando? Ele estava dando um paralelo com Eclesiastes 3. Jesus não estava dizendo assim, não, você não precisa de pão. Jesus estava dizendo assim, esse momento, esse não é o momento de pensar em pão, esse é o momento de pensar em palavra. O que quer dizer isso? Para tudo tem o seu tempo. Ia ter um momento em que Jesus sairia dali e ele iria se alimentar com um pão. Mas ali naquele momento era a palavra. Irmãos, nós precisamos separar um momento, esquecer do pão, esquecer daquilo que é terreno e nos conectarmos à palavra. Jesus não estava dizendo que não, o homem não precisa de pão. Não, o homem não tem que comer pão. Sim, claro que tem. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E ali Jesus estava dizendo, nem só de pão viverá o homem, porque muitos pensam só no pão, muitos pensam só naquilo que é material. E Jesus estava dizendo, nem tudo é material, querido. Nem tudo é material. Importante demais, nós temos a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus nessa noite e glorificava o nome dele, porque ele é maravilhoso. Aleluia. Esse grande pilar, esse grande muro que se chama palavra, precisa estar muito bem estruturado, igreja. Quando a água invadiu o nosso terreno e ela bateu no muro, nós pudemos entender que aquele muro estava bem alicerçado, graças a Deus. Senão aconteceria um acidente. E o Senhor, nesta noite, Ele quer trazer esse alicerce para as nossas vidas, o alicerce da palavra, que quando vir os intempéries da vida, esse muro permaneça. Ele pode até balançar, ele pode até arredar um pouquinho, mas ele não vai cair, porque a palavra de Deus é
poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem outro, já colocamos um muro, nós já reedificamos um muro, agora vamos para outro muro chamado comunhão. Comunhão, tem duas esferas nesse muro. Hebreus 12:14, Eric, tem algo muito poderoso, uma revelação poderosa da parte de Deus para as nossas vidas. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, esse texto fala ao meu coração a nível de comunhão com Deus e comunhão com os homens. Comunhão com a igreja, comunhão com as pessoas e comunhão com Deus. A palavra está explícita, dizendo assim: siga a paz com todos. O que quer dizer? Você sabe o que quer dizer todos? É todos. Sabe o que quer dizer todos em hebraico? Sabe o que quer dizer todos em aramaico? É todos. A Bíblia está nos exortando, ou está nos admoestando, exortando, ensinando, que nós precisamos viver em paz com as pessoas. Seguir a paz com todos. E aí tem uma vírgula e o texto continua dizendo assim: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está falando da paz e da santificação, comunhão com pessoas e comunhão com Deus. Se não tem comunhão com pessoas, se não tem comunhão com Deus, não pode ver o Senhor. É muito forte esse muro, irmão. Nós precisamos manter esse muro muito bem alicerçado. Nós precisamos reedificar. Se ele está caindo, se tem brecha, você precisa reedificar esse muro. Tem pessoas que têm comunhão com pessoas, mas não têm comunhão com Deus. E tem pessoas que têm comunhão com Deus, mas não têm comunhão com outras pessoas. Você está me entendendo? O salmista, no Salmo 133, não precisa colocar, Eric, ele diz: quão bom e quão suave. Por isso tem muita gente com a vida pesada. Tem muita gente carregando o peso que não deveria estar sobre a sua vida. Carregando o peso que não foi feito para estar sobre a sua vida. O salmista está dando uma dica poderosa, igreja do Senhor Jesus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você está me entendendo? Amém? Está todo mundo aqui? Alô? Quem falava assim? Pastor Gerson? Colombiano? Chileno? Era gringo, né? Era gringo. Está gravando isso aí? Queridos, é bom e suave ter comunhão. Não está escrito assim, como é bom e suave que você concorde com todo mundo. E também não está escrito, como é bom e suave você discordar a vida inteira de todo mundo. Aí eu vou lá para Gálatas 5, 22, 23, fruto do Espírito, onde o Espírito Santo vai trazer aos nossos corações e às nossas vidas equilíbrio. Equilibrado. Você não precisa concordar com tudo, mas também você não precisa viver discordando de tudo. Tem gente que discorda de tudo. Se você colocar a cadeira virada para o púlpito, ele quer virar a cadeira para a rua. Então o salmista está dizendo aqui assim: você precisa ter comunhão com as pessoas e ter comunhão com Deus. Se você não consegue ter comunhão com Deus, alguma coisa está errado, querido. Eu não consigo orar,
não consigo ler a palavra, não consigo louvar a Deus, não consigo adorar a Deus na hora do louvor. Tem alguma coisa errada? Você precisa abrir o seu coração, fazer uma análise do seu coração. Tem alguma coisa errada? Não, pastor, eu consigo, eu adoro a Deus, eu adoro o Senhor, eu me derramo, eu me rasgo na presença do Senhor, mas não consigo ter comunhão com as pessoas, não consigo abraçar, não consigo ter momentos de comunhão. Tem algo errado. Tem algo, e é muito errado, porque a palavra de Deus diz que é bom e suave. É como um óleo precioso, diz o salmista, é como óleo precioso que desce da cabeça sobre a barba e as vestes de Arão. É um óleo precioso. E o óleo na palavra de Deus, você sabe qual é a função dele. O óleo tem cura. O óleo unge o sacerdote, o óleo unge o rei. E Jesus nos fez reis e sacerdotes. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba e as vestes de Arão. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ou sobre o monte de Sião. O orvalho do Hermon, que vem regando a terra e trazendo refrigério para quem está no deserto. Por isso que o diabo luta para que você não tenha comunhão. A Bíblia não está dizendo para você concordar com tudo que as pessoas falam, mas também não está dizendo para você discordar de tudo. Tenha equilíbrios, tenha uma vida equilibrada. Esse muro é muito importante, chamado comunhão. Por isso que Jesus, quando ele reuniu a última ceia, ele fala assim: quando vos ajuntar para comer, espere um pelo outro, ou esperai uns pelos outros. Por quê? Eu não vou para a mesa, vou esperar meu irmão almoçar, meu irmão jantar, porque eu não quero olhar na cara dele, eu vou jantar depois. E aí Jesus disse assim: não, venha para a mesa, porque a mesa é terapêutica, a mesa tem cura. Você está entendendo por que a tua igreja faz um ato profético de Santa Ceia todo mês? Para que você seja curado, para que eu seja curado, não só no meu corpo físico, mas que eu seja curado na minha alma, no meu espírito, aleluia. Porque quando eu sou curado na minha alma, o meu corpo físico recebe esse benefício. Muita gente não consegue a cura do corpo físico porque a alma está doente. E o salmista diz: você precisa desse óleo que desce da cabeça sobre a barba e sobre as vestes, aleluia, glória a Deus. O óleo que desce sobre a cabeça é a autoridade, o óleo que desce sobre a barba é a experiência, o óleo que desce sobre as vestes é o renovo de Deus, é as vestes espirituais sobre a vida da igreja. Meu irmão, minha irmã, eu nunca vi um tempo de tanta guerra no meio do ser humano. Briga-se por tudo, briga-se por bens, briga-se por tudo, por posições. E nós precisamos, como igreja, fazer a diferença. Nós precisamos fortalecer esse muro chamado comunhão. Termos comunhão com Deus em todo o tempo. Termos comunhão com o Senhor. Termos comunhão com Deus e termos comunhão uns com os outros. Se eu repetisse, fala um glória a Deus um pouquinho mais forte. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Que lindo, irmãos, que glória a Deus bonito. Glória a Deus por esse glória a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, mas vai demorar tanto para Jesus voltar.
Ah, querido, eu não me canso de falar assim, mas se você passar dessa vida, querido, Jesus está voltando individualmente. Eu estou orando para Ele voltar e ligar aquele aspirador santo lá do céu e sugar a igreja lá para cima. Mas vai que eu passo dessa vida. Amanhã, 5.5, parece motor de Opala, né? Está passando o tempo, irmão, e rápido. Esses dias eu tinha 18. O que é rum, Vininha? Está recebendo mistério aí, irmão? Esses dias eu tinha 18, hoje já estou com quase 55. Enquanto não der meia-noite, não tem 55. Depois dos 40, você negocia meia hora até, 15 minutos. Quando a gente é novo, a gente quer que passe rápido o tempo, né, irmãos? Não sei se para você foi assim também, mas eu queria ter 18 anos, eu queria demais, queria tirar a carteira de motorista. Hoje já está difícil para renovar a carteira. Você está entendendo, querido, que Deus está te chamando? Você está entendendo o quanto é importante nós olharmos para a nossa vida espiritual? O quão é importante nós cercarmos a nossa casa espiritual e não deixar que o inimigo coloque o dedo lá. A gente vai morar no céu junto. Misericórdia, pastor. Ficar no culto com você já é difícil. Já pensou se tem que passar a eternidade comigo, irmão? Não é passar a eternidade, é ficar na eternidade. A eternidade não passa. Já pensou? Que bênção que vai ser lá, irmão? Não vai ter segunda-feira? Lá vai ser feriado todo dia. Já pensou que bênção, querido? Já pensou você perder essa bênção porque o teu coração foi tão orgulhoso e não quis perdoar? Teu coração foi tão orgulhoso e você não quis liberar um perdão, não quis liberar um abraço. Se Ele quiser, Ele que venha falar comigo. Se ela quiser, ela que me peça perdão. Jesus está voltando, igreja. Não dá tempo de ficar bobeando aí não, querido. Seguir a paz com todos. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas vamos partir aqui do princípio de que, não sei o que aconteceu, mas Deus deu uma revelação aqui, olha que heresia que eu vou falar. Jesus só vai voltar daqui 50 anos. Jesus vai voltar daqui 50 anos. 50 anos. Ai, que bom. Pois é. Mas você sabe que eu gosto de olhar para a minha família e ver Jesus. Eu gosto de olhar no meu trabalho e ver Jesus. Eu gosto de olhar na igreja e ver Jesus. Eu gosto de olhar no espelho e ver Jesus. Minha cara já cansei. Eu gosto de olhar as coisas ao meu redor e ver Jesus. Puxa, eu enxergo Jesus em tudo. Mas se eu não sigo a paz com todos e nem a santificação, eu não vejo Jesus. Isso é muito forte, igreja. Isso é muito forte, igreja. Como estão os teus resultados na tua vida? O que você tem plantado? O que você planta? Você está vendo Jesus? Você está vendo Jesus nos teus resultados? Na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida profissional, na tua vida familiar. Tem que ver Jesus, querido. Tem que enxergar Jesus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá Jesus. Tem que começar a ver Jesus aqui, querido. Tem que começar vendo Jesus. Eu estou vendo Jesus na minha vida, eu estou vendo Jesus nas minhas atitudes, eu estou vendo Jesus na minha família, eu vejo Jesus nas pessoas. É importante demais isso, meu irmão. Ô querido, não recebi revelação nenhuma não. Jesus vai voltar a hora que Ele achar que tem que voltar. Está entendendo, meu amado? É preciso reedificar esse muro
chamado comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com as pessoas. Que aí não adianta eu arrumar um muro e deixar o outro aberto. Aí você fortalece o muro da direita, o da esquerda, e o da frente está corrompido, está estragado. Ou deixa o da frente que todo mundo vê, mas o dos fundos está aberto. O inimigo vai ter acesso. Tem coisa que a gente quer deixar para depois, né, irmãos? Não sei se você é assim na sua casa, mas tem coisa, vamos deixar para depois. E a minha esposa pega no meu pé. Você falou que ia arrumar isso, mas depois a gente arruma. Depois a gente vê. Tem que fazer isso lá. Depois a gente vê. Tem que fazer aquele beiralzinho que está faltando lá nos fundos de casa. Lá. O dia que você for lá em casa, não vá lá olhar, tá? Daí tem que fazer aquele beiralzinho lá no fundo. Lá. Ali ninguém vê. E é assim que a gente faz com a vida espiritual, queridos. Aqui ninguém vê. Aqui não tem pastor para ver. Aqui os irmãos não estão. E o muro está aberto. E o inimigo está entrando e saindo, entrando e saindo. Ou melhor, só está entrando, né? Ele e mais 7. Meu Deus, que forte isso. Então não esqueça que você precisa alicerçar o muro da palavra, o muro da comunhão e o muro da santidade. Hebreus 12, 7 e 8. Terceiro muro, já levantaram uma placa para mim ali, Deus do céu. Ainda bem que a plaquinha que eles ergueram ali para mim ali, que eu tenho 2h30. Obrigado, irmão Zé. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Queridos, isso é muito forte. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Deus corrige o filho. E aquele que não aceita a correção deixa de ser filho. É muito forte, queridos. Eu quero abrir um parênteses aqui nesse muro, ou nesse pilar. Santidade. O que é santidade, igreja? Não é perfeição. Vamos banir da nossa mente essa ideia de pensar, ouvir ou ver a santidade e achar que é perfeição. Não, santidade é o ato de se limpar todos os dias. Santificação é o ato de se limpar todos os dias. Você toma banho todo sábado. Se pular um sábado, já pensou que benção? Lá em casa eu já escuto assim, você vai dormir lá com a tuca, mas nem a tuca não quer. Nem o cachorro não quer dormir quem não toma banho. Então a gente tem que estar se limpando todo dia, irmãos. Um dos textos poderosos que a gente usa para ministrar quem vai descer as águas do batismo é: o batismo vos salva. Não é o despojamento da imundícia da carne, ou seja, não é só apenas tomar um banho, mas é uma nova consciência com Cristo. Então, a santificação, querido, olha aqui para mim, a santificação é examinar o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer e beber desse pão. Pastor, eu pequei hoje de manhã e eu estou aqui no culto de Santa Ceia. Eu vou ter que fazer uma campanha de oração, vou ter que fazer jejum? Não, querido. Jesus já venceu a cruz. Jesus já ressuscitou. Jesus vive. Se você se arrepender, você está livre desse pecado. Livre deste pecado. Não está livre de pecar. Infelizmente. Aí a Bíblia diz que se dissermos que não pecamos, nós mentimos e chamamos Deus de mentiroso. Mas se pecarmos, temos um advogado que é Cristo.
Você está entendendo? Eu pequei, eu aceitei Jesus, já me arrependi, pequei, agora eu vou para o inferno? Não, querido. Arrependa-se, confesse o pecado a Deus. E você estará livre desse pecado. Estará livre dessa condenação, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Isso não é muleta para pecar. Então eu posso pecar quanto eu quiser? Não, querido. Porque se você continua pecando, errando da mesma forma, a Bíblia trata isso como iniquidade. E a iniquidade faz separação entre Deus e os homens. Porque pecar consciente, dizendo assim, vou pecar, depois Jesus me perdoa, aí o Espírito Santo já não está mais sendo o Espírito Santo na sua vida. Está sendo apenas um morador qualquer dentro do seu coração. Meu Deus, que forte isso. Meu Deus. Então a Bíblia nos chama a correção para nós reedificarmos um muro chamado santidade. Esses dias eu vibrei porque eu vi uma postagem no Facebook, eu vou tentar reproduzir aqui. Eu sou cristão, não porque sou melhor do que ninguém, não, porque eu careço da bondade de Deus na minha vida. Ou seja, eu sou o mais fraco de todos. O apóstolo Paulo fala isso. Eu sou o mais fraco de todos. Eu preciso de Deus. Então, quando se fala de santidade, não é para engrandecer, eu sou santo. Não, querido. Não, querida. Quando fala de santidade, é assim, eu careço da graça de Deus na minha vida. Eu careço do amor de Deus na minha vida. Eu careço do perdão dele na minha vida. Eu careço. Eu sou dependente do amor de Deus em minha vida. Eu quero reedificar esse muro, querido. Se talvez você não tenha se atentado para algumas coisas, então arrependa-se e volte à santidade. Não porque você é bom, não porque você é o cara, não porque você é a melhor, você é a Batgirl. Você não tirei isso. Mas porque você precisa e carece do amor de Deus, do perdão do Senhor sobre a tua vida, a misericórdia dele sobre a sua vida. Eu preciso dele todos os dias. A santidade é eu ter o discernimento de ouvir o Espírito quando ele fala assim, opa, cuidado. Sabe aquelas... A gente fala da sinetinha, tocou a sinetinha dentro do coração. Opa, alguma coisa não está legal. O pecado está aqui, eu vou por lá. Não, mas Jesus já me purificou. Jesus já venceu a cruz. Jesus já está tudo consumado. Eu posso continuar aqui? Não pode não, queridos. Fuja da aparência do mal, diz a palavra. O pecado não foi feito para encarar. O pecado foi feito para fugir dele. Fuja do pecado. Edifique esse muro chamado santidade. Edifique esse muro. E agora que já levantaram a placa para mim, que só tem 1h30, eu quero ir para o quarto tópico aqui, que é muito importante, irmãos. É muito importante. Se nós buscamos a palavra, se nós edificamos esse muro chamado palavra, se nós edificamos esse muro chamado comunhão, e se nós edificamos esse muro chamado santidade, a manutenção dele está no muro chamado oração. Oração. E eu quero falar da oração em duas esferas. Existem 2 estágios da oração. Mateus capítulo 6, verso 6. Existe uma direção poderosa de Jesus para as nossas vidas. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Aqui Jesus está falando de um
tempo da oração, tem 2 tempos na oração. Jesus está falando de quando você precisa expor o teu coração a Deus, expor o teu coração a algumas necessidades, ao arrependimento, às confissões a Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o Pai que está em secreto. Ei, você está me ouvindo aqui nesta noite, igreja? Então existe esse tempo precioso que nós temos que ter diante do Senhor. Vai chorar na presença de Deus. Aí Jesus tinha 12 discípulos, e quando ele ia orar em secreto, quando ele entrava no quarto em secreto, lá no Getsemane, ele levava Pedro, Tiago e João, e quando chegava próximo do local de oração dele, ele falava assim: agora vocês ficam aqui, eu vou orar, e orem junto comigo. E eles oravam, né? Eles dormiam, e Jesus ia lá, suar sangue. Tem momento que a gente sua sangue na presença de Deus, né? Senhor, estou com medo, estou com medo. Jesus não estava com medo, mas eu tenho medo. Tem horas que eu tenho que ir para a presença de Deus e falar: Senhor, eu estou com medo dessa situação, Senhor, eu preciso do Senhor. Ou eu tenho que ir à presença do Senhor e falar assim: Senhor, eu tenho errado com o Senhor, eu quero consertar. Esse é o momento do quarto, irmão. Esse é o momento do quarto. Talvez tenham outras necessidades e outros tópicos que você precisa fechar a porta do teu quarto, e é só você e Deus. É você. Ali é uma audiência, é só você e Ele. Ali é um momento top. Aonde você vai fazer como aquele discípulo amado. Você vai deitar a cabeça no peito, no ombro dele, vai ouvir as batidas do coração do Senhor e vai dizer: Paizinho querido, preciso tanto do Senhor. Está tão difícil essa área. Está tão difícil aqui. Está tão difícil manter na presença do Senhor. Ah, Senhor, o pastor falou nessa noite de muro que tem que erguer. Eu não sei erguer esses muros. Me ajuda, Senhor. Você está entendendo, igreja? Então é um estágio da oração, uma esfera da oração que nós precisamos entender. Jesus fala antes desse versículo, ele está falando assim: não seja como os fariseus que oram nas esquinas e batem no peito. Ah, Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu sou isso, eu sou aquilo, querido. Deus conhece o coração. Aí Jesus está nos ensinando que não adianta, tem hora que a gente tem que ir lá e expor o nosso coração. Não adianta mentir para Deus. Não adianta mentir, não adianta falar: Senhor, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo 10, Senhor. Não, irmão, tem hora que a gente cai na presença dele, põe a boca no pó, chora e fala: Pai, eu não estou conseguindo, não está dando. Inclusive essa oração eu estou sentindo que não está passando do teto. Você já falou isso para Deus? Eu já, Senhor, eu estou falando aqui, mas dá a impressão que a minha oração não está um palmo para cima da minha cabeça, quanto mais chegar no teto. Honestidade com Deus, querido. É isso que Jesus estava falando. Tem um momento que você tem que fechar a porta do quarto e se rasga na presença dele. Pastor, mas tem hora que eu não tenho vontade disso, irmão. Não depende da vontade, depende do querer e conhecer e saber que Deus está com os ouvidos inclinados para ouvir a tua oração. Mesmo que você não esteja sentindo isso, mesmo que você não esteja vendo isso, o coração dele está aberto. Esse é o primeiro estágio da oração, irmão. Esse é um estágio importante da nossa oração. Jesus no Getsemane, Daniel em seu quarto. Daniel estava impedido de orar e ele entrava no seu quarto com janela que dava para a banda de Jerusalém. Está escrito assim lá em Daniel. E ele orava da mesma forma. O inimigo dizia: não vai orar, você não vai orar, você não pode orar, você não pode ter comunhão com teu Deus. E Daniel não se moveu 1 milímetro daquilo que ele havia determinado no coração dele em estar na presença de Deus.
Agora tem um outro estágio da oração. Irmãos, acabou já meu tempo? Mais 5 minutos, irmãos. Como corpo, como igreja, 2 Crônicas 24. 2 Crônicas 20, verso 4. Por favor, eu preciso concluir isso, irmãos. Eu preciso. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Essa tradução está um pouco diferente, a minha Bíblia fala assim, que de todo Judá vieram para orar ao Senhor. Orar ao Senhor. O que acontece? Josafá sabia que o inimigo estava vindo para tomar Judá. Para Judá ser assolada pelo inimigo. O que ele fez? Ele reuniu a congregação e falou assim: gente, nós precisamos orar. Espera aí, Josafá, mas a gente já está orando. Nós precisamos intensificar as nossas orações. E aí toda a congregação ouviu e se juntou para orar. Toda a congregação, todo o povo começou a clamar a Deus como corpo. Aqueles que estavam no quarto com a boca no pó tiveram que sair do quarto para vir para um momento diferente, um momento profético da igreja. O quarto é importante, mas o momento profético de oração é importante. A igreja reunida, a igreja orando por um propósito, a igreja orando pela nação. Aqui a igreja estava orando por Judá. E nós nos reunimos aqui na quinta-feira à noite e nós colocamos a cidade de São José dos Pinhais debaixo das mãos do Senhor. Nós colocamos aqui os vereadores, nós colocamos a prefeita da cidade. Pastor, peraí, eu sou contra a política, eu sou contra... Irmão, também não sou a favor da política, mas eu sou a favor da minha vida. Eu sou a favor da minha vida. E quando a Bíblia diz que nós temos que orar pelos governantes, a Bíblia não está dizendo que eu tenho que concordar com o governante. Eu tenho que orar pelo governante. Por quê? Porque quando eu oro pelo governante, alguma coisa no mundo espiritual vai acontecer lá que vai melhorar para quem? Para mim. Para a gente não ficar sentado no sofá esperando a Rede Globo dar a notícia e só reclamando. Só reclamando. Tá vendo? Faz o L aí, mano. Tá vendo? Ó, é ladrão. Tá vendo? É ladrão. Tá vendo? Tá vendo? Irmão, esse mesmo texto, esse mesmo livro lá na frente, 2 Crônicas 20, 20, a palavra de Deus diz assim: crê nos profetas e prosperareis. Crê nos profetas e prosperareis. Creia na palavra de Deus que vem através da liderança da igreja, irmão. Creia na palavra de Deus que vem através da liderança da igreja. Crê em Deus e estarás seguros. Crê nos profetas e prosperareis. Irmãos, tem um momento que a igreja precisa estar unida como corpo. Olha o que diz Atos 2:42. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui fala da comunhão e fala das orações. A igreja estava unida em oração. Tinha o momento do quarto, tinha o momento da boca no pó, mas tinha um momento profético. Deixa eu passar para o outro texto aqui. Atos 1:14. Veja que coisa tremenda. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sabe o que estava acontecendo nesse momento, meu amado e minha amada? Herodes estava prendendo aqueles que pregavam a palavra de Deus, estava perseguindo a igreja.
inclusive já tinha mandado matar alguns. E Pedro foi preso. E a palavra diz que Pedro estava acorrentado. Estava num lugar onde tinha porta de ferro, 2 vigias do lado dele, e uma esquadra ainda de guardas em volta onde ele estava. Sabe aonde estava a igreja? Na frente da Rede Globo, murmurando pelo... Não, a igreja estava reunida orando. A igreja estava orando. Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Amém. Todos diziam amém. Senhor, liberta Pedro. Ai, pastor, para que você fica falando? Diga amém, diga amém. Crê nos profetas e prosperareis. Para de questionar. Para de ser rebelde. Aí o ministro de louvor fala assim: levanta a mão. Eu não levanto a mão. Eu levanto a mão a hora que eu quero. Amém, querido. Viva a tua vidinha do jeito que você está fazendo. Crê nos profetas e prosperareis. E a igreja estava adorando, orando, buscando, clamando. O que aconteceu? O que aconteceu? O anjo foi lá, deu um sonífero lá para os guardas. Os guardas dormiram. As correntes que estavam prendendo as mãos de Pedro caíram por terra. As portas de ferro se abriram. Ele passou andando no meio dos guardas. Ei, querido, sabe o que Pedro pensou que estava acontecendo? Que ele estava sonhando. Irmão, a bênção de Deus vai ser tão grande na tua vida que por um instante você vai dizer assim: não, eu estou sonhando, não é possível. A bênção de Deus vai ser tão grande na sua casa que vai parecer um sonho, mas não é, porque você serve um Deus de poder, um Deus de sobrenatural, igreja. Muros edificados, aleluia. Muros edificados. Eu poderia falar aqui do muro da fé, muro da busca do Espírito Santo, mas eu quero me ater aqui nesses 4 muros da frente. Ficou até legal, né? Fechou a casa. Fique em pé, eu quero orar contigo nessa noite. Aleluia, Jesus. Perseveravam na busca juntos, irmãos. Quem teve quinta-feira aqui na oração? Meu Deus, que tempo precioso. Irmãos, Deus tem nos dado uma direção aqui na quinta-feira à noite. É um tempo profético. Quando dá tempo, a gente ora pela gente. Quando dá tempo, a gente ora por nós. Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Claro que a gente tem um tempo, faz um ato profético, ungindo as mãos. A gente ora pelo milagre, sim. Mas tinha uma época que a gente reunia a igreja só para pedir. Teve um pastor amigo meu até que deu até um apelido para o culto na igreja dele lá, o culto do pidão. Ô pastor Gil, você pode pregar lá na igreja lá? Eu posso, quando que é para ir? Quinta-feira nós temos o culto do pidão. Eu falei, como é que funciona isso? A gente vai lá e pede as coisas para Deus. Mas aí o Espírito Santo falou ao meu coração assim: a CCNA vai ter o culto profético, onde nós vamos profetizar sobre a cidade, nós vamos profetizar sobre a nação, nós vamos profetizar sobre a igreja de São José dos Pinhais, aleluia. E sabe o que isso vai render para você, mesmo que você não queira a bênção, vai render o melhor de Deus na sua casa. Vai render o melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor de Deus sobre a tua casa, em nome de Jesus. Irmão, eu quero que você edifique esse muro da oração no teu quarto. Você tem a semana inteira para fazer isso. Mas quinta-feira venha para o ato profético aqui.
Quinta-feira vem aqui, pastor, eu estou cansado. Meu irmão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, aleluia. 45 minutos. Mas eu gosto de passar a madrugada inteira orando. Amém, irmão? Quando acabar aqui, você vai para casa e continua. Mas aqui o tempo é 45 minutos que nós temos determinado. E coisas grandes já estão acontecendo na nossa cidade. Coisas grandes já estão acontecendo nos nossos lares, porque é profético. É uma palavra profética sobre a tua vida. Põe a mão à altura do seu coração nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Se tem alguma dificuldade, querido, eu não vou pedir para você vir aqui para frente nessa noite, não. Não vou pedir para você vir aqui, não. Eu vou pedir que você, nessa noite, coloque diante de Deus qual é a dificuldade que você tem para reconstruir. Talvez tenha... eu já consegui fazer 3 muros desse aí, pastor, mas tem um que eu não consigo ainda. Tem um que eu estou tendo dificuldade. Então, em nome de Jesus, aquele que te chamou é aquele que te capacita. É o Espírito Santo de Deus, aleluia. Tome posse nessa noite de uma vida transformada em nome de Jesus. Eu vejo a tua casa espiritual sendo cuidada pelo Senhor. Eu vejo a tua casa espiritual sendo bloqueada para o inimigo em nome de Jesus. Tome posse, edifique os muros em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos as nossas vidas na presença do Senhor de uma forma poderosa neste momento. Peço que o Espírito Santo, papai, que habita os corações nessa noite, papai querido, derrame uma unção poderosa sobre a tua igreja, derrame uma unção poderosa sobre o teu povo, papai. Capacite, Senhor, a tua igreja a edificar a sua vida espiritual, a reerguer esses muros, e aonde há uma brecha, que o teu filho, a tua filha possam ter o discernimento, possam ter o entendimento, ó Deus, que precisa ser tapada esta brecha. Talvez seja o muro todo, talvez sejam os 4 muros que nós falamos. É o teu Espírito Santo quem capacita. Talvez exista algo na vida dele, na vida dela, que ainda não aconteceu, porque no mundo espiritual está faltando algo. E eu peço que nesta noite a revelação do teu Espírito, Pai, desça aos corações, a revelação do teu Espírito desça, Senhor, às vidas nesta noite em nome de Jesus, e que haja, Senhor, uma diferença, e que haja, Senhor, uma diferença na vida deste homem, dessa mulher, que esta família seja tremendamente abençoada, Pai, em nome de Jesus. Eu dou uma palavra profética, eu libero uma palavra profética nesta noite sobre os lares aqui representados, ó Deus, lares abençoados, lares reconstruídos, lares cheios do teu poder, cheios da tua presença, famílias restauradas, famílias cheias da tua graça, do teu poder e das tuas bênçãos, papai. É no nome santo de Jesus que nós oramos, é no nome santo de Jesus que nós glorificamos o teu nome, papai. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.